Olá, meu nome é Caio Meu nome é John. e nós da Literautas TV hoje vamos falar sobre Toda a Poesia, de Paulo Leminski. Vamos lá. Paulo Leminski nasceu em 1944 em Curitiba. Ele foi, além de poeta, ele foi compositor, foi faixa preta de judô, né, Lennon? Curiosidade aí. E já se trata de poesia contemporânea. Já estamos falando De um poeta contemporâneo. E ele Até porque essa edição é nova, né? Que reúne todos os livros de poemas dele, né? Por isso que chama Toda a Poesia a obra. Isso. E ele faleceu na década de 70, né, Lennon? Sim. Justamente quando ele começou a ser um pouco mais conhecido, né? É engraçado porque a gente tem sempre esse paralelo nos escritores, né, brasileiros. São poucos aqueles que conseguem realmente desfrutar e receber reconhecimento em vida. Ainda mais na poesia, porque... Que é mais difícil ainda, que a poesia é muito pouco lida, né? Então, o Paulo Leminski sempre foi uma figura, assim, digamos, icônica da cultura pop, da questão de contracultura, justamente porque ele, além de ter uma poética, muitas vezes política, carregada de política, filosofia, ele gostava muito desses dois assuntos, ele também traz uma leveza, ele traz o uso de umas palavras mais simples, às vezes até mais vulgares, por exemplo, palavrão. Ele é um dos primeiros poetas a defender assim, que se existe o palavrão, ele está na língua, ele existe a palavra. Então as palavras são para ser usadas, então não importa. Então ele conseguia até mesmo, às vezes, colocar um palavrão no meio do poema dele e ser um poema sensacional. De maneira poética, conseguir inserir aquele palavrão, né? Há uma certa dualidade, porque Paulo Leminski é um autor que transitava entre o erudito, entre o culto, entre o popular, entre o palavrão, não é, Lennon? Sim, isso mesmo. Por isso que ele se tornou extremamente popular. Não em vida, ele começou assim a receber certo conhecimento, ele aconteceu a vida, mas ele mesmo teve um boom em sua obra após a sua morte, até porque ele é um dos primeiros assim precursores mesmo dessa poesia, digamos, marginal. Ele é considerado sim um poeta marginal em muitos livros, muitas obras dele, ao mesmo tempo também que ele tem esse lado erudito, mais culto. Ele sabe também utilizar, digamos, os poemas nas suas formas parnasianas, mais certas, métricas. Aquilo que a gente falou no outro vídeo outro dia, né? Primeiro, para você desconstruir, você tem que saber construir. Então ele tinha toda essa erudição, mas ele, assim como os poetas modernistas, ele estava de saco cheio. Ele falou assim: eu quero escrever da forma que eu falo. É muito marcada a oralidade também nos poemas dele, né? E ao mesmo tempo que ele escreve assim, tipo, versos altamente poéticos, ele também escreve de uma forma simples, de uma forma objetiva, às vezes até de uma forma vulgar, mas que não deixa de tocar as pessoas que estão lendo. E em contraste a isso, ele também foi um dos precursores, junto com Haroldo de Campos, né, Haroldo de Campos I, da poesia concreta. Ele trabalhava, ele tinha livros muito bons de poesia concreta. Vamos mostrar? Sim, vamos mostrar. E também que muitos dos poemas concretos deles, também, por mais dele não viver essa época, ele não viver a época da digitalização do mundo da internet, se enquadram também no aspecto, na questão de poesia digital. Muita brincadeira das palavras. Aqui, Caio, vamos achar aqui a parte que tá a gente separou aqui para mostrar para vocês verem aqui o trabalho dele com a poesia concreta. É praticamente um livro inteiro de poesia concreta dele que tá ali. Tem que aproximar mais. Bem perto, né? Para aí. Então, tem vários casos. Aqui é um livro inteiro. Vamos mostrar outro exemplo. Por exemplo. Parece um trabalho gráfico, que hoje as pessoas, né, parece porque designer gráfico. Isso mesmo. E tá muito ligado, como a gente falou, com a poesia digital. E isso, ele empreendeu tudo isso, gente, sem computador, né? Sem computador. Deu ouvido. Pra cair o marcador. Tanto marcador que tá hoje, né? É muito poema, sim, muita coisa esse boa. Deu ouvido. Dividido entre o ver e o vidro. Duvido. Tudo separadinho, com o jogo mesmo de palavras mesmo.
que é muito característico hoje da poesia digital. Então, ele é um poeta assim altamente inovador em seu estilo. E também tem outras questões muito bacanas em relação ao Paulo Leminski, que é o trabalho dele com o próprio haikai, né, que é um estilo poético. Você pode falar, o Caio é apaixonado por haikai. Eu adoro o haikai, ou haiku, né, no Japão, é o famoso poema japonês de 3 versos. E ele é 5 sílabas poéticas, 7, 5, não é? Isso é a forma desse poema. Só que acontece, o Paulo Leminski gostava muito de haikais. E ele escreve muitos haikais, métricos, certinhos, ótimos. Porém, chega uma fase da escrita dele, da poética dele, que ele decide desconstruir esse haikai. E o que acontece? Paulo Leminski começa a brincar com a forma, parando de seguir essa métrica de 5, 7, 5, ele começa a inverter. Às vezes ele coloca o primeiro verso com 7 e os 2 últimos com 5. Às vezes fica os 2 primeiros com 5 e o último com 7. Então ele vai desconstruindo a chegar a criar haikais de 2 palavras, 3 palavras, 2 palavras. Tipo, quebrando totalmente a estilística. E o haikai, apesar de parecer um poema simples, e de fato ele há também a rima interna, no verso de 7 sílabas, há uma rima interna, que é a segunda sílaba poética com a 5, ele brinca com isso daí também. Sim, muito, muito. Tem aqui uma parte que eu separei também, que tem os haikais dele, só pra você aqui, ó. Os haikais dele, inovadores. Ele tem um livro que é praticamente dedicado somente pra haikai, ó. Pode ver. Kawa, o ideograma Kawa, rio, em japonês, pictograma de um fluxo de água corrente, sempre me pareceu representar, na vertical, o esquema do haikai. O sangue dos 3 versos escorrendo na rede da página, na parede da página, ó. Ele acha que esse símbolo que significa rio em japonês sempre foi a representação máxima do haikai para ele. Então ele brinca muito. E aqui tem uns haikais que ele fez. Por exemplo, deixa eu achar um aqui. Aqui, ó. Rio do mistério, que seria de mim se me levassem a sério. Entendeu? É simples, é um verso simples, é desconstruído, ó. Aqui é o caso que a gente falou, que são 5, 5 e 7. E enfim, ele sempre brinca com essa questão também da própria escrita dele, porque ele mesmo às vezes não levava a sério a poesia, a produção poética dele, porque ele fazia de uma forma totalmente descompromissada, né? E também, muitos poemas desse livro e de toda a sua obra, ele trabalha muito também com a questão da metalinguagem, seria aquilo, escrever sobre o ato de escrever, né? Por que eu escrevo? É uma pergunta que sempre está presente na vida dele e de qualquer, eu acho que escritor, né? E dizem que ele era uma figura assim, que chamava atenção, peculiar, né? Ele tinha um bigodão. Sim. O bigodão dele tá até na capa do livro. Assim, a capa do livro, modéstia à parte, é um livro, uma edição super bonita. E aqui é o bigodão dele, ele era uma figura assim bem estranha, bem peculiar, estranha não, bem peculiar, né? Bem extravagante, né? Ele tinha aquele bigodão, ele tinha o cabelo aqui em cima meio careca, aqui dos lados às vezes deixava mais comprido. E ele gostava de umas coisas assim, bem, digamos, altamente cultas. Por exemplo, ele gostava muito de filosofia, ele gostava muito de cultura de outros países, como eu disse, japonês, ele gostava muito da cultura japonesa. Ele era artista marcial, ele tinha uma vida totalmente, digamos assim, boêmia, de ser grato. E durante a produção dele, ele costumava fumar muito e beber uísque, né? Sim. E ele ficava preso também no quartinho que ele escrevia. Era um quarto pequeno, abarrotado, cheio de livros do pé ao teto. Tem uma entrevista dele na internet que mostra ele nesse quartinho dele, que tinha livros tolados, ele lia muito. Então ele era muito conhecedor de muitas É um escritor, um autor que viveu profundamente a literatura e contribuiu para ela, né? Sim, com certeza. Como eu falei, ele inovou em diversas formas. Digamos, como eu disse, é o pai praticamente da poesia marginal, né? E enfim, ele trouxe todo um ar diferente para a escrita. Como eu disse, inovação, mas ele trouxe toda uma inovação diferente para vários estilos poéticos diferentes. E ele trabalhava da mesma forma que eu falei, ele trabalhava metalinguagem, ele trabalhava questões mais eruditas, questões sobre o ato de escrever, sobre ele mesmo, quando ele brincava com ele mesmo. Ele também trabalhava muito o amor. E o amor, às vezes, é uma coisa tão popular, aí que se encontra a questão pop. Ele foi pop e é pop até hoje em dia, justamente porque ele trabalha de uma forma tão leve, usando palavras simples, expressões simples, o amor, que os seus poemas de amor se destacam muito e sempre estão principalmente hoje em dia, que esse livro esgotou, vendeu várias edições,
logo quando foi lançado, né? Mostrando que poesia, sim, no Brasil também é consumida, apesar de todos os preconceitos que existem, que ele é, sim, um poeta, além de ser culto, de ter todo um trabalho por trás, uma certa dificuldade, ele consegue, ao mesmo tempo, ser popular. E agrada ao leitor, né? Uhum. Ó, separamos aqui um trecho, leia pra gente, Caio. Quer ver? Um dos poemas que... Será que é um que caiu o marcador? Pode ser que seja. Ah, não, esse daqui, né? Ó. Esse é simples, o poema é simples, pequeno, não tem nem título, ele. Sem budismo, né? Não, aqui, ó. Esse é só um poema. Tá. Não tem nem título esse Não tem poema. nem título, curto e simples, mas olha a potência da poética de Paulo Leminski. O amor, esse sufoco, agora há pouco era muito, agora apenas um sopro. Ah, troço de louco, corações trocando rosas e socos. Olha, corações trocando rosas e socos. É praticamente um soco no estômago, né? Entendeu? Essa brincadeira, palavras simples, com expressões simples, mas ao mesmo tempo assim, carregadas de uma poética mais popular, que atinge a todos os públicos, e principalmente mesmo as pessoas mais simples. Essa é a preocupação de Paulo Leminski, na escrita de Paulo Leminski. Ele não escrevia, ele mesmo fala isso na entrevista, não escrevo para agradar a alta classe, não escrevo para agradar os críticos literários, os cultos, os pseudo-intelectuais. Eu escrevo para agradar a todos, né? A massa, porque a massa são as pessoas simples que precisam ainda mais de poesia no seu dia a dia, nas suas vidas, né? É isso mesmo. Para vocês terem uma ideia de como o Paulo Leminski era apaixonado pela cultura japonesa, ele foi o responsável por escrever a biografia de Banshō. Não só isso, Paulo Leminski estava envolvido em toda a questão cultural da época. Do país, né? Da época, né? Isso, do país da época. Ele estava tudo envolvido, por exemplo, no movimento Tropicália, na música, no teatro, várias expressões que estavam despontando na época, né? Artísticas, culturais, ele estava envolvido. Tem outro fator engraçado, porque ele também tem essa questão de dualidade, né? Porque apesar dele ser curitibano e ele adorar a cidade de Curitiba, ele também amava São Paulo, ele era apaixonado pela cidade de São Paulo, passou muito tempo em São Paulo, morou em São Paulo, e principalmente nessa época ele estava envolvido com todo esse movimento cultural inovador, que justamente nasceu na questão do contexto histórico, na época de ditadura militar, de repressão, né? O das ameixas também faz referência a isso, não é, Leandro? Sim, o poema das ameixas, quando ele brinca, tipo, ameixas, ame-as ou deixas. Ele está criando uma crítica, né? Tudo relacionado ao contexto histórico, que é justamente na época da ditadura militar, quando ele falava Brasil, ame-o ou deixe-o, entendeu? Quando a ditadura fez essa brincadeira com essa frase, ele escreveu esse haikai desconstruído, né? Ameixas, ame-os ou deixe-os, justamente para criticar, para ironizar essa frase da ditadura militar. Aí você vê a importância que ele também teve nessa questão política, social. Como eu falei, ele gostava muito de falar também sobre política, de trazer filosofia para os seus versos. Isso é muito bacana. Falando dessa relação dele de dualidade entre amar Curitiba e São Paulo, tem um poema que é sobre isso também, que eu vou ler para vocês, por exemplo. E é um poema muito bonito. Aqui, ó, ele se chama Com Quantos Paulos? É assim: Paulos, Paulos, Paulos. Quantos Paulos são precisos para fazer um São Paulo? Idades, idades, idades. Quanto dá uma alma dividida por duas cidades? Aqui ele estava falando da cidade de São Paulo e da cidade de Curitiba, que ele era dividido entre as duas cidades, porque ele amava ambas, entendeu? Então, lembrando que sempre pode aparecer Paulo Leminski em qualquer concurso público, qualquer vestibular, porque é um poeta, é um escritor, que ele, além de ser contemporâneo, ele tem toda uma trajetória de inovação, de criação, de, digamos, ser precursor da literatura marginal, da poesia concreta também, e por apresentar esse ares da poesia digital, que hoje em dia está tão em voga, está tão sendo discutida, debatida. Enfim, vamos agradecê-lo por ter assistido o vídeo até o final. Mais uma vez eu falo para vocês não se esquecerem de se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação, e é isso. Até mais. Até mais.